Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje começa dizendo que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. A gente precisa lembrar que alguns versículos antes, Jesus havia enviado os discípulos a pregar o Evangelho e a curar todos os tipos de doença e também expulsar os demônios. Isto no capítulo 6, versículos de 7 ao 13. Jesus chama os 12, envia os 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Os discípulos saem e realizam a missão que Jesus lhes havia confiado. No final deste mesmo evangelho diz que os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo com óleos. Então vejam só que nós estamos neste momento ouvindo o retorno dos discípulos da missão que eles tinham acabado de experimentar. E ao chegar todos alegres, contentes, contaram a Jesus tudo que havia feito, tudo que havia ensinado. Como eu fiz com vocês uma rápida leitura da missão dos discípulos, nós vimos que os discípulos pregavam, nós vimos que os discípulos expulsavam os demônios, nós vimos que os discípulos curavam as doenças. Todas estas 3 atividades eram atividades que Jesus já tinha feito e que ainda continua a fazer. Quando Jesus envia os discípulos a pregar, envia os discípulos com a missão de repetir aquilo que ele mesmo fazia. Quando Jesus envia os discípulos a pregar, eles iam pregar aquilo que Jesus pregava, eles iam fazer aquilo que Jesus fazia. Consequentemente, a missão deles era viver o que Jesus vivia, ser expressão de Jesus Cristo no mundo, ser expressão de Jesus para todas as pessoas. Quando eles chegam e contam tudo aquilo que havia feito, Jesus precisava dar um saltinho, vamos dizer assim, um ensinamento a mais de tudo aquilo que eles já tinham feito. Os discípulos, ou no caso aqui os apóstolos, cansados da missão, Jesus os convida para ir a um lugar deserto, para descansar um pouco, porque afinal de contas eles também mereciam aquele descanso. Já tinham caminhado por várias regiões, certamente da Galileia, regiões de Cafarnaum, e estavam cansados.
Mas a missão dos discípulos e a própria atuação de Jesus era tão eficaz naquele tempo que o evangelista diz que, saindo de todas as cidades, chegaram no local antes de Jesus. Parece que já estavam fazendo uma leitura do pensamento de Jesus e dizia: eles devem ir para aquele lugar, vamos para lá que a gente os encontra. Então vejam que, saindo de todas as cidades, eles chegam a um lugar deserto e afastado. É interessante nós lembrarmos que há outros textos do Evangelho, e principalmente um específico, que é Lucas, que diz das ovelhas que estão perdidas no deserto, ou no caso, uma ovelha perdida no deserto. Veja que aqui o povo já está no local deserto e é Jesus que vai chegar. É por isso então que Jesus, ao desembarcar, vê aquela multidão. E não é à toa então que ele faz esta comparação. Eram como ovelhas sem pastor. As ovelhas perdidas no deserto e o pastor que chega, o pastor que vai encontrá-la, o pastor que vai auxiliá-la. E uma ovelha perdida no deserto é morte para a ovelha. A ovelha depende do pastor para comer, a ovelha depende do pastor para beber, a ovelha depende do pastor para ser protegida. Todo o cuidado da ovelha estão nas mãos do pastor, e o pastor chega naquele momento para cuidar das ovelhas. Não é à toa então que, ao ver aquela numerosa multidão, o que diz Jesus? O que diz o evangelista? Estão como ovelhas sem pastor. Nesse momento, os discípulos precisavam aprender algo de extrema importância na sua missão. Algo importante é preciso na missão viver os sentimentos de Cristo. Jesus Cristo, enquanto homem que estava ali, homem e o Filho de Deus que estava ali na evangelização, pregando a boa nova, ele olhava as pessoas com um sentimento de compaixão. Os discípulos já tinham pregado, já tinham anunciado o evangelho, já tinham curado, já tinham feito um monte de coisa, mas agora, naquele momento, precisavam aprender que precisavam ter o sentimento de Cristo. Nós vamos ver que logo depois deste evangelho será a narrativa da multiplicação dos pães. Os discípulos vão chegar em Jesus e dizer: Jesus, já é tarde. Jesus, o tempo já passou, vai escurecer, manda a multidão embora. E Jesus: não, é sua obrigação pregar, é sua obrigação curar, é sua obrigação anunciar o evangelho, mas é sua obrigação também exercer a caridade. Dá-lhes vós mesmo de comer, dá-lhes vós mesmo de beber. É sua obrigação. Você já fez coisas maravilhosas? Sim, mas vamos descer agora no concreto do povo, naquilo que o povo precisa, muitas vezes, naquilo que o povo precisa de concreto. O povo está precisando de comida, então vamos dar de comida. O povo está precisando de caridade, então vamos exercer a caridade. É bonito que depois, ao final da narrativa da multiplicação dos pães, os pães são entregues nas mãos de Jesus. Jesus dá graças, abençoa e depois faz o quê? Entrega na mão dos discípulos e diz: vai distribuir agora. Exercício da caridade. Veja como o evangelho nos mostra que na nossa vida, no dia a dia,
no nosso viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver os sentimentos de Cristo, e viver os sentimentos de Cristo é exercitar a caridade na vida das pessoas. Se há pessoas que estão como ovelhas sem pastor, Jesus pede a cada um de nós: vivam os meus sentimentos, vivam a minha missão, sendo amor, sendo caridade na vida das pessoas. Que vai, como eu disse a vocês logo depois desse evangelho que nós lemos hoje, vai desembocar no dar o pão, no exercício da caridade, no viver o amor, no viver a bondade, no viver constantemente a missão de Jesus Cristo, focando o bem, focando o amor, focando os sentimentos de Cristo na vida da pessoa. Que o Senhor nos conceda esta graça de termos este coração compadecido pelas pessoas, de termos o nosso coração compadecido por aqueles que estão ao nosso lado, e cada dia mais e mais sermos a expressão de Cristo na vida dos nossos irmãos. Que esta Eucaristia seja para nós este espaço em que nós vamos nos transformar em Cristo. Afinal de contas, para ter os sentimentos de Cristo, é importante alimentar-se dele. E nós, em torno do nosso altar, nos alimentaremos de Cristo. Já alimentamos da sua palavra, agora poderemos alimentar-nos do teu corpo, e não só alimentarmos da tua palavra e do teu corpo, mas crescer em nós cada vez mais a vida de Jesus, para que possamos ser expressão dela no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.